Olá pessoal, e aí, você é a favor ou contra a descriminalização da posse de drogas para consumo? Hoje, dia 2 de agosto de 2023, o STF deu mais um passo nos votos em relação à descriminalização do posse de drogas para consumo próprio. Nós já tivemos aí alguns votos de alguns ministros, mas não ficou ainda definido a questão relacionada de como seria essa situação. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes trouxe um voto bem interessante com alguns dados também relevantes, dos quais eu gostaria de trazer para você aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é esclarecidamente o meu canal no YouTube. Faça a sua inscrição, acione o sininho e acompanhe todas as minhas publicações, porque você tem todo o direito de saber. Muito bem, pessoal, eu tenho uma atuação na área criminal desde 2009. Eu sou advogado criminalista com especialização pela Escola do Ministério Público aqui do estado de Santa Catarina. Tenho uma atuação ampla na área do direito criminal e um conhecimento suficiente para dizer isso que eu vou atestar aqui hoje com base no voto do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que compreender que essa tática da guerra contra as drogas é, na verdade, um tiro nos pés. Eu posso dizer para vocês que eu conheci toda essa dinâmica relacionada à guerra às drogas, a questão da drogadição, relacionada ao usuário e também ao traficante desde a minha infância. Para quem não sabe, meu pai, ele foi um dos fundadores da Polícia Federal, ainda quando a Polícia Federal teve início, quando a Polícia Federal foi fundada, meu pai já começou a trabalhar nela como agente de polícia. Quase toda a sua carreira trabalhou na divisão de repressão entorpecentes em Brasília. Eu nasci em Brasília, portanto, e acompanhava meu pai muitas vezes no seu trabalho. Gostava muito, sempre gostei, e daí eu tenho meu viés relacionado à advocacia criminal e principalmente ao direito. Meu pai sempre foi um homem que trouxe todas as informações relacionadas a essas questões de drogas. O meu pai ele era instrutor na Academia Nacional de Polícia Federal em Brasília e ele dava aula justamente a respeito dessas questões relacionadas à divisão de repressão entorpecentes. E, portanto, nessas situações, ele muitas vezes ele nos apresentava ali, nos seus materiais de trabalho, de aula, o que seriam cada forma de droga, cada espécie de droga, entre as maconha, cocaína e outras drogas, enfim, o que tinha naquela época. Após um longo período como agente de Polícia Federal, meu pai se formou em Direito, então prestou um concurso público para delegado de Polícia Federal, que também foi aprovado, onde ele continuou atuando na área de divisão e repressão entorpecentes, organizando operações policiais, das quais os policiais federais iam até a floresta amazônica, a selva amazônica, e por lá ficavam por 30 dias, 40 dias, fazendo diligências para prender efetivamente aqueles indivíduos que ali sim nós tínhamos alguns traficantes, que eram as plantações enormes de pés de cocaína, né, no caso da planta que produz a cocaína, plantações de maconha, prendiam laboratórios de produção de droga e as pessoas que ali trabalhavam, bem como chegavam a uma investigação baseada em inteligência aos verdadeiros traficantes. Portanto, onde eu quero chegar é que o voto do ministro Alexandre de Moraes na data de hoje, dia 2 de agosto de 2023, foi importante, trazendo alguns dados para que a sociedade tenha conhecimento do que realmente é um traficante. Eu vou ler aqui alguns dados que ele trouxe, que seriam uma média de dados em relação às pessoas presas por causa de questões ligadas a drogas. Os analfabetos eles são presos e condenados como traficantes quando estão com apenas 32 gramas de drogas. Se a pessoa já tiver o segundo grau, as sentenças condenatórias já levam em consideração uma média de 40 gramas. Se tiver um nível superior, os indivíduos que são condenados como traficantes já têm que estar com uma média de 49 gramas. Então nós percebemos que, de forma velada, há uma seletividade em relação a quem é considerado traficante ou não, com base no seu nível de instrução, escolaridade. Então essa seletividade ela não existe de uma forma legal, justificável. Ela é uma coisa que foi criada de forma cultural pelo nosso sistema de justiça. O ministro Alexandre de Moraes ainda trouxe também alguns elementos relacionados à idade. Quanto mais velho, mais difícil é ser considerado
um indivíduo traficante. Muitas vezes a pessoa mais velha com uma quantidade de droga maior não é considerada traficante, é considerado usuário. Ou seja, não temos um padrão referente a essa questão da posse de droga para consumo próprio. Ou seja, quem é usuário e quem é traficante fica muito alheio, muito discricionário para o julgador. E nós temos um dado de muito maior relevância, que é a situação considerando a realidade do nosso sistema carcerário, onde a maioria dos presos são por tráfico de drogas, é um dos crimes que mais prende, e que a maioria são pretos e pardos. Um dos dados que o ministro Alexandre de Moraes trouxe é que um branco, para ser condenado como traficante, ele precisa estar portando pelo menos 80% a mais de droga do que um preto ou um pardo. Então nós podemos considerar que os indivíduos que forem pretos, pardos, jovens e sem escolaridade, as chances de ser presos como traficantes são enormes. Ao contrário do que um indivíduo que é branco, que possui uma escolaridade, que é mais velho, então as chances de serem presos como traficantes são bem menores. Há uma seletividade que não está pautada em nenhum critério legal ou critério jurisprudencial. Há uma discricionariedade muito grande do julgador. E é justamente isso que o STF vem buscando regulamentar com base neste julgamento em relação à descriminalização. Porque nós podemos compreender que hoje nós temos uma despenalização em relação à posse ou porte de drogas para consumo. Mas o indivíduo, embora não tenha uma pena de prisão, ele vai ter uma conduta considerada como crime, portanto antecedentes, vai ter um prejuízo à sua vida pregressa em relação a possíveis necessidades de comprovar que não tem nenhum tipo de antecedente. E essa condição seletiva de prender cada vez mais pretos, pardos, pobres, jovens, colocando no sistema carcerário indivíduos que muitas vezes não são traficantes sobre a acusação de serem traficantes, gera um ciclo vicioso dos quais acabam eles sendo cooptados pelas organizações criminosas e aumentando ainda mais a criminalidade. O ministro Alexandre de Moraes ele trouxe uma proposta no sentido de que será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas para produção da droga para consumo próprio. Havia então ainda já os votos, como dito anteriormente aí no início do meu vídeo, eu falei que já tinham votado alguns ministros. Votaram Gilmar Mendes, Fachin, Barroso, mas ainda não tinha apresentado uma proposta em relação a como seria feito tudo isso. Se você gostou desse conteúdo e do conteúdo do meu canal aqui do YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, não esqueça de acionar o sininho, porque você tem todo o direito de saber.